Na adolescência, meninos e meninas começam a experimentar a autonomia. É nessa fase que muitos deles planejam o futuro. Mas a proximidade com drogas, a violência e a falta de dinheiro faz com que alguns jovens entre 12 e 18 anos se envolvam com a criminalidade. O crime pode ser uma oportunidade mais fácil e rápida para melhorar de vida. No programa de hoje você vai saber como funciona o sistema socioeducativo da Grande Florianópolis, conhecer as histórias dos jovens em conflito com a lei e como deveria ser o processo de retorno à sociedade. Em diversos momentos da reportagem, utilizamos recursos de distorção de som e imagem para preservar a identidade dos entrevistados. Porque minha vida era um inferno. Se faz de conta que ressocializa, que recupera esse adolescente. Essa sensação que eles me passavam, que eles eram um grande saco de lixo dessa sociedade. Faltou um pai, mas significa matar a polícia, matador de polícia. Tanto no sistema torturador, cadê as pessoas mortas? E as torturas cometidas. Estou disposto daqui o teu ECA. Nós sofremos tortura psicológica constante. Você não se arrepende? Não, sinceramente não, mas tento. Não sei, já estava sendo investigada. Eu tratava traficando demais. Há quanto tempo? Desde os 12 a 13 anos. Ah, desde os 12. Só agora que você... Caiu, sim. Meu irmão é disciplina do PGC. Ah, seu irmão também está envolvido no... Meu irmão é disciplina do PGC. Ele comanda tudo, né? Ele tá solto? Não, tá preso. Aqui? Em Porto União. Mas ele é de menor? Não, tem na cadeia. Eu converso com todas as cadeias. Mafra, Porto União, São Cristóvão, São Pedro Alcântara, lá em Porto União, Mafra, Canoinhas. Eu tinha 17 anos e era bom vir no tráfico, só dentro do táxi, no salão toda semana, só comida boa, roupa da hora, muita festa, dinheiro de bolsas, maconha de bolsas. Sabe, a gente fica ali, sabe, naquela ali. E é bom isso, mas agora não é mais. Por quê? Porque eu tô na cadeia. E agora, sendo maior de idade, você pode Trabalhar, né? E se voltar pro tráfico, sabe que aí vai pra cadeia. pra cadeia, né? Ou pro cemitério, né? Mas eu quero ir pra igreja e nunca mais traficar. Assim como essa adolescente, pouco mais de 17.500 jovens estão internados em centros de atendimento socioeducativos no Brasil, segundo o último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em 2012. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, adolescentes entre 16 e 18 anos cometem menos de 1% dos crimes no país. A maioria das infrações são contra o patrimônio, furto e roubo, em torno de 44%, seguido de envolvimento com tráfico de drogas, com quase 27%. Muitos desses adolescentes iniciam na prática de crimes com apenas 12 anos de idade. Para lidar com essas situações, o governo federal criou as chamadas medidas socioeducativas, que são disciplinadas pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e pela recente lei que instituiu um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. O Estatuto da Criança e Adolescente considera todos, independente de classe, renda, sujeitos de direitos. Então, o adolescente em conflito com a lei, ele é um adolescente que por circunstância é infrator, não um infrator que por circunstância é adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas socioeducativas. As mais leves são a advertência e a obrigação de reparar o dano. Há também as medidas em meio aberto, na qual os jovens não ficam privados de liberdade, como a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. A semiliberdade, em que os jovens continuam com os estudos e trabalho durante o dia, mas precisam retornar para a casa de atendimento à noite, e a medida de privação de liberdade,
que é a internação provisória por no máximo 45 dias e a internação definitiva, de 6 meses até 3 anos. É importante dizer que quando o adolescente pratica um ato infracional, a medida extrema, aquela excepcional, é a internação. Aliás, a internação é a última medida que deve ser adotada porque ela, em termos de caráter de eficácia, é a pior delas. Nós temos outras medidas que são as mais importantes e, infelizmente, aí às vezes a comunidade, a sociedade, o próprio poder público não se atenta para isso, que são as medidas socioeducativas em meio aberto. O menino que é submetido à medida em meio aberto, que é de competência do município, ele normalmente é aquele que acabou de inaugurar na seara infracional. Então, se ele tivesse um bom atendimento, talvez ele não praticasse futuramente atos infracionais mais graves, né? Mas isso é eu filosofo aqui, talvez a gente teste isso e não seja o caminho, mas me parece que há uma boa chance de, se a gente investir em medida em meio aberto com mais vigor, a gente começa a precisar menos de ala e de medida em privativa de liberdade. Eu digo que o sistema de internação, a forma, nós não encontramos ainda na humanidade formas de ensinar o sujeito a ser livre sem prendê-lo. A gente precisa normalmente prender para dizer para ele como é que ele tem que ser livre. Em Santa Catarina, a situação do sistema socioeducativo está longe da ideal. Há 17 anos, o sistema catarinense era considerado referência no Brasil. Mas, segundo o Conselho Nacional de Justiça, numa pesquisa feita em 2012, o estado tinha a 4ª pior estrutura do país, entre as 27 unidades da federação. Foram quase 2 décadas de poucos investimentos. Eu queria vir pra cá, sabe aquela cidade? Eu queria vir, queria conhecer, queria saber como que era. Mas na hora que eu cheguei aqui, eu me arrependi. Na hora que eu cheguei na porta, assim, eu vi, sabe, aquela gritaria, assim. Só que o ano que eu vim era bem diferente desse ano. O ano que eu vim era zoológico mesmo, sabe? No CASEP de Joinville aconteceu muitas agressividades. Aí eu acabei espancando uma pessoa lá dentro, um adolescente. Aí começaram a me agredir, os monitores. Daí, depois disso, eu fiquei de tranca, sem colchão, sem cobertor, só na pedra. Fiquei uma semana. Tanto o Centro de Internação Feminina quanto o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Joinville, o CASEP, são espaços onde jovens em conflito com a lei cumprem medida de internação. São mais de 20 unidades espalhadas por Santa Catarina. O Centro de Internação Feminina é o único que abriga adolescentes do sexo feminino em todo o estado. Hoje a gente vê sim, que o judiciário tem muita dificuldade em encontrar essas meninas. Nós temos uma oferta de vagas, né, e uma disponibilização de vagas pelo departamento, que ela obedece mais ou menos 30 dias, e o judiciário tem dificuldade em apreender. Em Florianópolis, também há o plantão de atendimento inicial, conhecido como o PAI. O PAI foi criado para um atendimento, digamos, um plantão de atendimento inicial, tá? Que seria o adolescente acolhido até 5 dias. Tá? Mas com a falta de vagas para internação provisória ou para internação do adolescente sentenciado, passou a ficar aqui adolescente 45 dias, que não era o objetivo disso aqui, e muitos adolescentes com internação sem ter para onde mandar. Tá? Então, ele fugiu do objetivo dele. Em 2014, foi inaugurado um novo Centro de Atendimento Socioeducativo na Grande Florianópolis, o CASE. A capital catarinense contava também com uma casa de semiliberdade administrada por uma ONG e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, que atende aos jovens que cumprem medidas em meio aberto, como a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é de no mínimo 6 meses, mas o acompanhamento pode ir para além de 6 meses. E a prestação de serviço à comunidade, que eu particularmente acho uma medida socioeducativa super importante e interessante, porque o adolescente ele cumpre o serviço à comunidade, ou seja, ele vai lá ajudar alguma instituição, cumprir um serviço na instituição da comunidade dele, um colégio, uma creche, uma ONG, e ele faz um serviço lá para a própria comunidade, ele devolve algo. E a ideia é que ele aprenda algo.
Então, que ele tenha noções de trabalho, que ele seja pontual, responsável, saiba lidar com essa figura de autoridade, que sempre vai ter alguém acompanhando ele, sempre tem um orientador de referência na instituição acompanhando ele. E o serviço comunitário, ele vai de 1 a 6 meses, de 2 horas por semana a 8 horas semanais. Outra forma utilizada para a ressocialização de um adolescente é a semiliberdade. Nessa medida, o jovem pode trabalhar e estudar fora, mas precisa voltar para casa quando não estiver em atividade. Florianópolis tinha apenas essa única casa de semiliberdade que deixou de funcionar em novembro de 2014. A ONG Escrava Anastácia, responsável pelo espaço, decidiu não renovar o convênio com o Estado. Os responsáveis pela ONG não quiseram gravar entrevista e também não explicaram o motivo para o encerramento do contrato. A partir de agora, a capital catarinense está sem um centro especializado para atender aos jovens em conflito com a lei que recebem medida socioeducativa em regime de semiliberdade. Mas não foi apenas a Casa de Semiliberdade que fechou suas portas durante os últimos anos. O antigo Centro de Atendimento Socioeducativo, São Lucas, deixou de funcionar por determinação judicial depois de diversas denúncias de irregularidades no atendimento ao jovem em conflito com a lei. No próximo bloco, você vai conhecer como era o São Lucas, antigo centro da Grande Florianópolis, para onde eram encaminhados os adolescentes que recebiam medida de internação.